Vamos lá, minha gente. Agora nós vamos iniciar a nossa disciplina de direção defensiva. Como eu falei com vocês, a disciplina de direção defensiva é a segunda maior disciplina da nossa carga horária, certo? Repelente nele. Consequentemente, é a segunda maior disciplina que é cobrada aí na sua prova, certo? Então, precisa de alguns cuidados adicionais. Como é que essa disciplina é cobrada na minha prova, professora? Pessoal, direção defensiva não é um bicho de sete cabeças, de sete cabeças. Não é difícil de entender, certo? E na prova também, a maior parte das questões de direção defensiva, o avaliador vai querer saber se você é um condutor responsável. Um condutor educado, tá? Então, não é difícil e tem grande chance de acerto aí por isso e porque ela tem uma grande quantidade de questões aí na sua prova também, tá? Mas para começar a falar sobre essa disciplina, me digam aí, vocês sabem o que é direção defensiva? Já ouviram falar sobre isso? Já ouviram esse termo? Não? Lucinava balançou a cabeça ali dizendo que não. Alguém já ouviu falar? Eu acho que é quando você dirige para você e para os outros, viu? Perfeito, Lenilson. Quando você dirige para si e pelos outros, por quê? Com o intuito de evitar acidentes, né? O princípio da direção defensiva é que o condutor ele consiga realizar o seu trajeto, né? Sem causar nenhum tipo de acidente e nem sofrer nenhum tipo de acidente. Tá? Ou, pelo menos, reduzir as circunstâncias aí, né, a gravidade desse acidente e as consequências. E por que a gente estuda direção defensiva aqui, professora? Gente, os números que a gente tem no nosso país são alarmantes. Eu cheguei a mencionar para vocês até em outras aulas, né? No Brasil, morre mais gente de acidente de trânsito do que morre por câncer, né, no ano. Morre mais gente de acidente de trânsito no Brasil do que em um ano de arma de fogo, né? Morre mais gente no trânsito no Brasil do que em um ano de guerra em alguns países, certo? Então, assim, são números realmente que chamam a atenção. E por isso, né, o Brasil aí foi chamado a atenção através da OMS, a Organização Mundial da Saúde, em relação a isso, e a partir disso nós tivemos esses cursos aqui, né, tanto de direção defensiva quanto essas demais disciplinas, né, passaram a ser cobradas aí no curso de formação de condutores, para justamente tentar solucionar ou até preencher essa lacuna, esse problema que a gente tem, até por uma questão de educação, né, que não existe educação de trânsito, apesar da previsão, não existe educação de trânsito desde a pré-escola, como determina aí o Código de Trânsito, então a gente precisa, de alguma forma, ensinar esses adultos aí que vão possuir aí a habilitação para a gente tentar reduzir a quantidade de acidentes de trânsito, tá? Aqui a gente tem diversos números, né? Entre eles, já falei alguns para vocês, mas no Brasil, uma pessoa morre a cada 15 minutos por causa de acidente de trânsito. Olha que absurdo. E a cada 2 minutos, alguém sofre algum tipo de sequela por causa dos ferimentos aí de acidente de trânsito. E esses dados que eu falei aqui para vocês, pessoal, são dados que atestam somente as pessoas que morreram nas primeiras 24 horas aí após o acidente. Ou morreu no local, ou nas primeiras 24 horas. Não conta aquelas pessoas que ficam dias, meses lutando pela vida no hospital. Não conta aquelas pessoas que ficam lesionadas, né, de maneira permanente ou vegetando por causa do acidente de trânsito. Aqui eu estou falando de números, mas se eu te der aí 5 segundos para você pensar, com certeza você vai se lembrar de alguém próximo a você, de um amigo, de um familiar, que sofreu uma consequência grave por causa do acidente de trânsito ou até veio a óbito. Tá? Então, não é algo que é distante da gente. Por isso que nós precisamos ter muito, muito cuidado aqui com o trânsito. Por quê? O trânsito é feito para nos servir, né, para a nossa utilidade. Todavia, ele pode ser uma arma fatal, tá? Aqui eu tenho as principais causas de acidente de trânsito. Olha aqui, a primeira, falta de atenção. A gente vai ver que a atenção é um elemento crucial aqui na prevenção de acidentes de trânsito. Quando falta atenção, a gente não tem a reação no tempo adequado para conseguir se desviar da situação de risco, né? Também, segundo lugar, desobediência à sinalização, né? A pessoa, aqui a gente entra naquele elemento da culpa, né? Que é
imprudência, né? A pessoa sabe que é errado, tem a sinalização indicando que é proibido, mesmo assim, vai lá e faz. Terceira maior causa de acidente é a velocidade incompatível, né? Excesso de velocidade. Às vezes a pessoa se sente segura, muitas vezes em rodovias, né? Em aplicar uma velocidade muito alta e com isso acaba perdendo o controle, até colidindo contra o veículo. E quarto lugar, ingestão de álcool, né? Apesar do álcool estar aqui como a quarta maior causa de acidentes no trânsito, ele é responsável por 70% dos acidentes fatais. Tá? Então, 70% dos acidentes em que existem vítimas, né? Pessoas morrem no trânsito, pelo menos em 70%, pelo menos um dos envolvidos estava alcoolizado. Tá? Então, é muito grave também. Quinto lugar, defeito mecânico no veículo. Sexto lugar, não guardar a distância de segurança. Lembra que a gente falou lá em legislação que essa distância de segurança entre o meu veículo e o veículo que vai à minha frente é uma distância relativa, né? Depende da velocidade, depende das condições de clima, depende das condições das condições mecânicas, né? Próprias condições mecânicas do meu veículo. Também, sétimo lugar, o condutor estava dormindo, né? Optou por dirigir num estado de cansaço. Oitavo, animais na pista. Nono, ultrapassagem indevida. E nesse de ultrapassagem também o índice de morte é gigantesco, porque normalmente acontece aí em rodovias, né? Em rodovias em alta velocidade. Então, imagine dois carros, né? Em sentidos contrários, forças aí opostas, né? O impacto é muito grande. E décimo lugar, defeito na via. Se vocês prestarem atenção aqui, gente, a maior parte desses acidentes acontecem por culpa de quem? Do motorista, né? Por culpa nossa, né? Já que vocês se tornarão motoristas. Então, o que eu posso fazer no meu dia a dia para evitar esses acidentes, né? A gente pode tomar algumas atitudes, né, para que eles não aconteçam, já que na maior parte deles sou eu o culpado. Tá? Então, a direção defensiva é justamente visando, né, evitar acidentes de trânsito, realizar um trajeto de maneira segura, tanto para você quanto para as pessoas que vão lidar com você no trânsito, ok? A direção defensiva, pessoal, ela é dividida em duas partes, tá? Nós temos a direção defensiva preventiva, que é aquela em que o condutor ele toma uma atitude constante no trânsito, prevendo qualquer circunstância que possa acontecer. Então, ele toma de maneira antecipada medidas para que não chegue a acontecer essa situação de risco, certo? E nós temos também a direção defensiva corretiva. Na direção defensiva corretiva, o condutor ele vai precisar, ali no momento da condução, corrigir o erro de alguém, seja o erro dele mesmo ou o erro de outra pessoa, tá? Entendendo agora esses dois conceitos, qual desses dois vocês acham que é o tipo de direção defensiva mais segura? A preventiva ou a corretiva? Eu acho que é a preventiva. Isso, exatamente, a preventiva. Então, é importantíssimo que a gente preveja as situações de risco. É importante ter também a direção defensiva corretiva? Também, gente, é muito importante ter, tá? Mas a gente não pode contar só com ela, certo? Devemos ter a direção defensiva preventiva, ok? Principalmente. Eu vou mostrar um videozinho para vocês aqui de algumas situações para vocês me dizerem qual foi o tipo de direção defensiva aplicada aqui nessas circunstâncias, viu? Deixa eu achar aqui um minutinho. Ó, vejam aí, assista, presta atenção nesse vídeo. This ain't the end of me. All the things that I could be. This is the end.
gente? O que vocês acharam? Se não tem as manhas, não entra não, viu? Que tipo de direção defensiva foi utilizada aí nessa circunstância do vídeo? Defensiva, Preventiva ou corretiva? Preventiva. Preventiva ou Boa, corretiva? corretiva. Corretiva. Todas corretivas. Os condutores eles corretiva. precisaram corrigir o erro de O alguém. erro de outra via, exatamente. Uhum. Vocês perceberam um elemento em comum em todas essas circunstâncias aí? Qual foi? Elemento sorte, não é? Sorte a gente tem todo dia, gente. Deus, nunca foi sorte, nunca foi Deus. Não é todo dia que a gente tem sorte, não, tá? Rapaz, isso é a mão de... Oi, Yasmin, é a mão de Deus aí. Também habilidade, muitas outras coisas, mas também precisaram contar com sorte, tá? Então, o importante, gente, é que a gente tenha sempre uma atitude constante para evitar erros. Claro que você precisa também estar muito atento, né, ao trânsito, para que caso aconteça alguma coisa, você consiga corrigir a tempo, mas antes mesmo de qualquer circunstância, a gente tem que cuidar para não ocasioná-las, certo? Como aconteceu aí com outros condutores. Se alguns condutores precisaram corrigir, é porque alguém errou de alguma maneira, né? Então, tenham esse cuidado aí. A gente tem que ter no nosso dia a dia a direção defensiva preventiva, também é corretiva, certo?